Aí já encerramos. Boa noite, minha gente. Boa noite, Noedir. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Que bom. Desejo que vocês todos, né, que estão ouvindo a gente nesse momento, estejam com saúde, bem como a família de vocês também. A aula de hoje é uma aula de encerramento do módulo 3. Então, praticamente, a gente está encerrando o conteúdo programático dessa disciplina de consultoria também hoje. E a gente vai falar no finalzinho da aula um pouquinho sobre avaliação, APF. É bom ficar sempre atento, né? O pessoal que precisa de um pouco mais de nota, porque vai ser um pouquinho diferente agora na reta final. Então, vou espelhar aqui nossa apresentação. Hoje é dia 23/7. Olha aqui como foi rápido, né, Nadir? Esse semestre. Sim, esse foi mais. Parecia que ia ser o mais longo, mas foi o mais rápido. Não sei se. Deixa eu perguntar. Você conseguiu aprender? Você gostou? Está gostando? Eu aprendi bastante, igual eu tinha falado no começo, como é o final do curso, assim, da graduação, as matérias é bastante voltada à realidade, né, da vivência da gente do dia a dia. É Então, isso. você consegue encaixar bem as disciplinas com o que você vive mesmo, né? Dá mais sentido, né? Isso. Tem significado o que você está fazendo, falando aqui na classe, e algumas práticas que a gente executou também, de montar algum material, isso traz mais para a nossa realidade. Isso é bem bacana mesmo. Então, nessa aula, a gente vai falar, encerrando, sobre a avaliação do trabalho e sobre o relatório final, a avaliação do trabalho do consultor. Então, tudo que a gente está falando nessa aula está relacionado com o diagnóstico que é feito, com o trabalho que foi executado, que foi contratado e depois foi executado pelo sistema da consultoria, e depois uma breve avaliação sobre esse trabalho. Também, quando a gente vai fazer esse relatório, para falar um pouco, fechar com os resultados para a empresa, costuma-se fazer um relatório formal, escrever mesmo um relatório para entregar, e também fazer uma apresentação para a diretoria ou para as equipes, para que as pessoas enxerguem um pouco como estava antes e agora que está sendo implantado o sistema, o que se espera realmente que aconteça depois desse sistema implantado. Isso é bem bacana, né? Então, a gente pretende também no final da aula, no Edir, combinar um pouquinho da avaliação, tá? Então, vamos Ok. seguir. Quando a gente fala de avaliação, quando a gente fala de relatório, quando a gente fala de encerramento e meio que a disciplina está encerrando, justamente com o tema que é da própria disciplina, né? Como se a gente estivesse também encerrando um processo de consultoria. Eu falei um pouco até sobre o que vocês fizeram ontem, eu falei sobre a proposta que você e que o Arley, que vocês fizeram, que ficou bem bacana, eu gostei bastante, eu li devagarzinho, então já está aqui meu feedback. Eu gostei bastante, ficou bem legal. E o software também lá no site, né? Ele é bem interessante, né, no Edir? É só você ir preenchendo, vai alimentando ali e já é capaz de fazer uma proposta de serviço. Lembra aquela proposta que vocês fizeram no comecinho dessa unidade? Sim. Então, eu achei bem bacana. O relatório, da mesma forma, existem softwares também que tem esse template, que é essa página preparada para a gente preencher com o resultado do que foi executado. Ou nós usamos também essa capa, esse estilo, esse modelo que o próprio sistema da consultoria ela tem para relatar. Aqui na faculdade, quando a gente vai fazer um relatório, geralmente a gente tem um formulário de relatório, né? E lá tem algumas perguntas. O que foi feito? Como foi feito? Quando foi feito? Quem fez isso? Quanto custou? Qual o resultado que a gente teve com isso? Então, a intenção do relatório, basicamente, é descrever, né? É exemplificar, é redigir, expressar de maneira formal o que a gente já viu que aconteceu, né? Tanto o consultor como as pessoas que contrataram, o cliente que contratou a consultoria, relatar isso de maneira formal.
Por que fazer isso de maneira formal? Porque lá no futuro, talvez mude o gerente, talvez mude a equipe que executou o trabalho. Aí as pessoas, elas podem perder um pouquinho do direcionamento do processo. Dá para voltar no relatório. Olha, quando a gente não estava executando o processo dessa maneira, exemplo, processo de manutenção da fábrica, vinha acontecendo isso. Né? A gente teve que chamar uma consultoria para dar treinamento, para ajudar a gente a olhar de novo esse maquinário, observar onde a gente estava errando, porque com o tempo a gente ficou tão acostumado, ficou tão rotineiro aquilo, que a gente estava errando muito. Então, o relatório ele serve como esse grande registro de atividade. Ele é bem específico mesmo. Bacana, né? E a gente pode fazer um relatório como se a gente estivesse fazendo uma entrega formal para uma faculdade, usando de um índice, de sumário, fazer uma breve introdução, ou até um pequeno resumo sobre o que a gente vai falar. E aí a gente faz todo o levantamento, né, o diálogo, a discussão daquilo, e aí a gente escreve a conclusão nesse relatório de exatamente o que a gente está escrevendo ali. Isso é muito bacana na consultoria, quando a gente recebe um relatório bem escrito, porque serve muito, né, para as pessoas que talvez não entenderam ao longo do processo, se elas forem lá rever o que está escrito no relatório, elas ficam mais atinadas naquilo. Tudo bem? Vocês fazem muito relatório lá no Edir, na indústria, na fábrica? Não, assim, relatório muito não. A gente recebe alguns, né? Aham. Recebe alguns. E de quanto em quanto tempo que isso acontece? Ah, tem alguns que é semanal, outros mensais, né? Depende muitas vezes o equipamento que é avaliado, né? Mas eu vejo assim para o cliente, que é quem está recebendo o relatório, ele é fundamental, né? Que aconteceu várias vezes já. Você ter que buscar no relatório alguma coisa que foi feita, ou foi dita, foi determinada, né? E às vezes acaba esquecendo mesmo. E o relatório ele vem com esse intuito, né? Isso mesmo. De formalizar, né? E de o que é bacana no relatório, a gente vai falar daqui um pouquinho, é que é algo que você acabou de dizer, você esqueceu, você não lembra mais, você volta lá. É para formalizar o que aconteceu mesmo, é para dizer, é para descrever o que aconteceu naquele momento com aquela determinada atividade. Pode ser um experimento científico, né? Vocês estão desenvolvendo uma nova forma de fazer o processamento da soja para transformar nesse óleo bruto. Então, estão fazendo um experimento, tem que relatar o passo a passo. Porque tudo que não deu certo, vocês podem tomar algumas ações, né, para melhorar. Então, ele tem, nossa, é incrível mesmo quando a gente pega bons relatórios e a gente pode avaliar o que foi feito através do relatório, que ajuda também a discutir, que ajuda a trazer as questões, né, relacionadas a toda a produção do conhecimento sobre algo, alguma coisa, algum processo, sobre um treinamento, sobre um trabalho, no caso da consultoria, um trabalho desenvolvido. Aqui eu falei já um experimento, né? E ele apresenta-se de forma sequencial e minuciosa. Isso que é interessante também, é que a gente vai falar numa sequência. Quando você vai comprar alguma coisa que a sua esposa, sua namorada pediu para você comprar no Edir, aí ela falou: olha, compra isso, 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 porque a gente vai usar para fazer isso aqui em casa. Aí você chega lá, não encontra. Aí você fala: ixi, tô mal, agora o que eu vou fazer? Fica na dúvida se você compra um similar ou não compra. Aí pá, você decide, compra o que é similar. Quando você chega em casa, geralmente você relata o que aconteceu, né? Para a pessoa compreender. Então é isso que é a importância. Tem uma sequência lógica. Eu não vou chegar e falar, ó, não tinha. Eu vou começar explicando. Olha, você pediu para eu ir no local tal, naquele supermercado, tá.
E aí, quando eu chego lá naquele local que você disse que teria esse produto, tinha esse outro produto dessa outra marca. De pronto, você não precisa falar, não tinha, porque já fica uma impressão que você não quis fazer, né? O não já é uma coisa ruim. Então, quando você usa da sequência, da lógica, e faz isso de maneira minuciosa, as pessoas compreendem. Mesmo que seja uma notícia ruim que você vai dar, a máquina que custa 1 milhão aqui na indústria quebrou. Mesmo que você vá dar essa notícia, quando você fala exatamente, olha, a máquina vinha com barulho de trincado, tlim, de tempo em tempo, tlim, de tempo em tempo, tlim. Então, é diferente quando você relata, né? Na sequência, o que vinha acontecendo, com quanto tempo isso acontecia, o que foi executado preventivamente, o que vocês fizeram de manutenção, o que a indústria estava falando que era para fazer preditivamente, e aí por aí vem. Aí são as ações do dia a dia. Não fica melhor? Né, Nerdir? Fica bem Sim. melhor. Então é isso, esse relatório formal da consultoria, ele tem essa abordagem também de expor, de sintetizar e de trazer essa sequência lógica do que foi executado, para que as pessoas compreendam. Isso aqui vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico da gestão da empresa e como que a gente chega, que o Sebrae traz para a gente, como que a gente chega na abordagem da consultoria. Olá! De uma maneira geral, as empresas não estão preparadas ou mesmo acostumadas a realizar avaliações da sua capacidade de gestão. Então, aqui você terá algumas dicas de como fazer um diagnóstico da gestão da sua empresa. No Brasil, o Sebrae e a FNQ, Fundação Nacional da Qualidade, desenvolveram ferramentas e manuais com o objetivo de elevar o patamar de gestão das micro e pequenas empresas. Para realizar um autodiagnóstico da gestão da sua empresa e receber um relatório com orientações de como proceder nos principais pontos de melhoria sugeridos, basta acessar o site www.diagnosticodagestão.sebrae.com.br, fazer um cadastro e responder 37 questões sobre gestão que estão divididas em 7 critérios: liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimentos, pessoas, processos e resultados. Sendo que, no critério liderança, você poderá verificar como os dirigentes formulam e comunicam a missão da empresa aos colaboradores, como compartilham informações sobre metas, objetivos, estratégias e resultados e se incentivam o comportamento ético. No critério estratégias e planos, você irá avaliar como a empresa concebeu a visão de futuro e como ela é disseminada. Na perspectiva clientes, será verificado como a empresa gerencia as relações com clientes atuais e potenciais. No critério sociedade, será verificado se a empresa atende às exigências legais, ambientais e sociais. Na perspectiva informações e conhecimentos, você conseguirá verificar se são disponibilizadas aos colaboradores as informações necessárias para a correta realização das atividades e para apoiar o processo de tomada de decisão. Nas questões relativas ao critério pessoas, você poderá verificar como sua empresa realiza práticas relativas à gestão da equipe. O critério mensuração de resultados procura verificar se sua empresa registra os resultados nas diversas perspectivas, como clientes, processos, pessoas e finanças, e se esses resultados apresentam uma tendência positiva ou negativa. A realização do autodiagnóstico de apoio é uma excelente ferramenta para seu planejamento estratégico, porque oferece como resultado um esquema de classificação por pontos em cada um dos 7 critérios, que podem ser traduzidos facilmente em objetivos estratégicos, indicadores e metas para mensuração dos resultados. Feito esse autodiagnóstico, o Sebrae vai entregar o quê para essa pequena empresa? Vai entregar basicamente o relato do que foi identificado com essas 37 questões e ajudar e contribuir para que a empresa compreenda o seu posicionamento naquele momento. Para quase todos os diagnósticos e todos os passos que são executados na consultoria, são executados pequenos relatórios do que estava acontecendo.
eu faço o diagnóstico. Quando você vai fazer um exame médico, e ele vai fazer uma tomografia, agora que a gente está nessa onda de Covid, né? Ele faz uma tomografia do seu tórax, do seu pulmão, e o que aparece? Aparece a imagem, né? Se tem ou se não tem uma pneumonia, alguma coisa ali, e depois ele vai descrever isso. Às vezes, Noedir, a pessoa que observa o que ela está vendo na figura, na imagem, ela não consegue pegar a sutileza daquela pessoa que viu toda a situação. Por quê? Porque ela vai relatar. Ela vai dizer exatamente o que ela viu em todo o filme da tomografia. Então, é por isso que é tão importante o relato, para que a pessoa entenda exatamente o que ela viu na hora que ela fotografou. E essa pessoa que viu, que vai escrever o relato. Quem assina, geralmente, é um médico, né? Ele vai ler e vai falar, tá certo. O que tá na imagem, tá no que você relatou. Mas quem relata é a pessoa que viu essa imagem. Não é bem legal? Então, é isso que o relatório faz. Ele espelha essa fotografia que foi executado lá na consultoria, o que está acontecendo com a sua organização, com a sua empresa, em que pé de necessidade de problema que a gente está rodando, que a gente está nesse ou naquele processo, e aí o relatório, ele confirma, ele traz, ele aborda todas essas informações que são essenciais. Olha, atente-se para as informações, devem conter apenas o que é necessário. É importante isso aqui, Noedir, dispensando-se informações acessórias, que são informações que a gente diz que é o que a pessoa pensa, não é o que está acontecendo. Então, não se faz isso. No relatório, a gente só relata o que a gente está enxergando lá. Só relata o que foi feito. Só relata como a máquina está. Olha, seja sucinto. O que é sucinto? Breve. Não fica tentando ir lá na China com a conversa para trazer para cá. Não, seja claro, rápido e objetivo. A máquina tá com esse tlim, esse barulho acontece de 1 em 1 minuto, e cada vez ele está acelerando mais o ritmo, está diminuindo, né, o intervalo de tempo, que significa que vai quebrar, que vai romper. Então, você tem que ser sucinto e claro. O relatório é um documento de trabalho, e não entretenimento ou lazer, então a gente tem que ser breve. Nunca omita informações importantes, né? Por exemplo, você deixar de falar do trim, do barulhinho. A gente tem que discorrer toda a condição, tudo que está acontecendo durante a consultoria. É porque eu sou amiga do dono da empresa que eu vou diminuir um pouco o problema. Não, tem que relatar o que está acontecendo. Relatar que se o time está fraco, o time está fraco, o que a gente precisa fazer no próximo passo. Olha, foi contratado para fazer isso. Agora que a gente viu isso, a gente vai ter que permanecer na consultoria até vocês conseguirem chegar nesse outro passo. Então, tem que ser claro e objetivo, tem que discorrer sobre tudo que está acontecendo, que está executando, né, na produção, tudo o que realmente está sendo vivenciado e que é fato. Nada de inferência. Inferência é algo que está na minha cabeça, mas não é o que está acontecendo. A gente tem que certificar também que a forma como a gente está escrevendo, a nossa linguagem, ela é coloquial, ela é simples para escrever e as pessoas podem entender. Não adianta você escrever, você entende da máquina, você entende da peça, aí você quer falar da repimbeleta, da cruzeta, de não sei o que, a pessoa que vai ler, às vezes o gestor, ele não entende. Então, a gente tem que usar de uma linguagem simples, clara, técnica, logicamente, mas objetiva. A gente tem que aproveitar as anotações que são feitas no percurso. Por isso, pessoas que trabalham com muita informação, é muito importante, Noedir, anotar. Sempre anotar. Prof, eu não consigo anotar. O que eu faço? Fotografa, filma, abre um WhatsApp para você, eu vou mostrar aqui o meu para você, ó. Eu tenho um negócio no meu WhatsApp que chama assim, ó. Tá vendo aqui um grupo que chama controle de contas? Só eu que tô nesse grupo. Ou seja,
Tudo que eu quero controlar das minhas contas, eu quero colocar alguma coisa aqui para não esquecer, eu ponho aqui. Eu poderia usar um Trello também, né, para fazer uma gestão melhor. Mas isso daqui me ajuda enormemente, porque eu volto lá, ó, quitação do pagamento. Então, se eu tenho a informação, a fotografia, a imagem, a filmagem, a minha fala dizendo, vocês podem observar que na hora que a pessoa está fazendo um experimento, ela liga o gravador e você pode gravar, por exemplo, aqui no seu WhatsApp, eu posso gravar para mim mesma e eu posso falar isso, né? A máquina está nessa condição, nesse momento, dia 23 de julho, nós estamos com essa dificuldade, não tem mais esse equipamento, não tem aquilo, nós estamos utilizando disso. Então, isso é relatar também. Na hora de você escrever, você volta lá no que você falou e está gravado, entende? Facilita. E às vezes eu não consigo também, nesse momento, entender essa dimensão da importância de fotografar, de filmar, ou de fazer uma gravação da minha voz, né, do meu relato, mas lá no futuro, se alguém perguntar, você tem ele ali, tá formalizado. Olha, tá aqui, ó. Eu fiz nesse dia, tá lá nesse dia no seu WhatsApp, e serve para você certificar sobre o que aconteceu naquele momento. Então, a gente pode usar de diferentes formas para conseguir chegar num relatório preciso, um relatório sucinto e interessante sobre qualquer tema. Para consultoria, basicamente, tem algumas regras, mas a primeira dela primeira regra, ele precisa, o relatório, conter respostas e direcionamentos concretos para o problema do cliente. Quando você vai fazer seu TCC também, Noedir, é a mesma coisa. Você observa primeiro um problema, não é? Para você estudar. Aqui, na consultoria, você observou um problema, e aí a gente fez um diagnóstico preliminar desse problema, e a gente fez um orçamento, uma proposta de trabalho sobre ele, desenvolvemos atividades, e aí a gente tem que, na hora de fazer o relatório, voltar na onde? No problema. Não tem que começar relatando uma situação de cenário, não. Relatório é algo simples, é algo que precisa conter o que a gente quer expressar. Então, aqui, já falei, né? Ele deve ser simples, objetivo, nada de linguagem de advogado. Eu já tinha falado linguagem muito técnica, né? Mas de advogado, acho que é até uma expressão melhor, que é tão rebuscada a forma como o advogado fala que a gente não entende, às vezes, o que ele está falando. Aqui, Dom Edir, eu fiz um levantamento, uma pesquisa, peguei um material de um blog, de um doc, também de relatório, e lá do Sebrae. Então, eu tenho aqui 3 modelinhos que eu levantei para nossa aula. O primeiro modelo é um modelo com aquele template lá que eu te falei, ó. Essa é uma marca que trabalha uma questão internacional de formatos, de notícias, é muito legal. Então, aqui eles demonstram 19 modelos de relatório de consultoria para que todo consultor que precisa, que possa utilizar. Então, tem aquele template que eu coloquei lá no nosso slide, né? E aí ele vem falando, olha, todos os modelos que tem aqui tá em inglês, mas o que eu faço? Na hora que eu abrir para usar esse modelo, eu passo para o português usando aqui, ó. Só vou clicar aqui, ó, traduzir para o português, né? E já traduzo tudo para o português. Quase tudo que eu pego de linguagem, de informação internacional para entender o mundo, eu pego desse Mac Kinsey e Company. Eles têm informações incríveis. Eles têm também muitos artigos científicos importantes, que é o instituto, né? Aí aqui ele está falando sobre um relatório de Big Data, ó. Apresentação sobre inovação e Big Data. Então, esse é um formato de relatório. Olha que bacana. Traz as tabelas. Isso aqui é um modelinho. Tem tudo isso aqui de modelo, olha só. O que é um modelo de relatório de consultoria, ele explica. Um modelo de relatório de status do projeto. Um exemplo de relatório do progresso da consultoria. Quando eu não terminei ainda, mas eu quero falar. Um modelo de relatório de como que está o avanço do meu marketing nas mídias digitais, na mídia social. Relatório de recomendação. Relatório de estudo de caso de negócio. Relatório de análise da indústria, de análise da concorrência,
como escrever um relatório de consultoria e por aí vai. Olha a quantidade de relatório. Inclusive, um pouco daquele template que você também utilizou lá. Tem imagens aqui. Bacana, né? O outro que eu entrei é esse daqui. Esse aqui é um relatório, veja bem, é do governo de Pernambuco sobre um projeto que foi desenvolvido por uma consultoria, usando o dinheiro do Banco Mundial, também usando o dinheiro do governo da Espanha, então uma parceria entre o Banco Mundial, o governo da Espanha e o governo de Pernambuco sobre pró-rural, relatório final da consultoria. Olha que bacana. Então, ele vai usar quase que um modelo que você já formal de TCC. Coloca o nome do consultor, o número do contrato, porque tem que ter um contrato, ou eles vão colocar o número de uma proposta. Mas aqui, como é entre governos, precisa ter, além da proposta, isso vai se transformar num contrato, que vai dizer o que é obrigação e direito e dever das partes. Eu gostei desse modelo aqui, tem até o download para fazer, ó, sumário. E aí vem a descrição da evolução do montante dos recursos que foram usados pelo Pronaf de Pernambuco. Vem as tabelas desse crédito rural. Olha, o presente relatório foi elaborado com vistas ao atendimento do objetivo do termo de referência da doação de Spanish Fund for Latin America and Caribbean. Aí, o nome do projeto, para o projeto Pernambuco Rural Sustentável, Pró-Rural, refere-se ao conjunto de produtos, atividades de consultoria para identificação. Então, ó, é bem grandinho, né? Ele descreve como que é a metodologia que foi usada para abordagem. É muito grande esse relatório, mas é um relatório formal. Por quê? Porque tá tendo, aqui é uma tratativa, é muito bacana colocar os gráficos, porque eles são descritivos, né? Tabelas também que vão colocar os números dos contratos, montante, valor médio dos contratos, e por aí vai. Então, eu mostrei aqui um modelo para vocês, agora apresentei um outro modelo, também formal, e aqui nós temos um outro modelo, que é o do Sebrae, tratando uma questão de gestão ambiental. E aí ele vem, eu vou aumentar um pouquinho aqui, dar um zoom, né? Olha, um relatório técnico, ele tem cada campus para você preencher. Empresa avaliada, o contato, qual que é a empresa de consultora, o nome do consultor. Aí lembrando que isso tudo é confidencial. Aí o Sebrae faz esse formulário para que o consultor ele possa preencher sobre orientações. Aqui vem o modelo de relatório técnico, exemplificando tudo que vai ser tratado, né? Nesse relatório, o diagrama do fluxo do processo produtivo. Eu gosto de colocar no seu trabalho de TCC, tenta colocar isso no EDIR. Além da tabela também, tenta colocar um fluxo do processo. Na hora que você for tratar, fica muito bom, é muito explicativo. E as pessoas podem entender melhor para reproduzir. Até recomendações, o prognóstico, entrega do relatório. Então, eu apresentei esses 3 modelos, olha que bacaninha. Diagrama simplificado do fluxo, né? E aí, por aí vai. Então, esse daqui tem 19 páginas. E aqui vem preenchendo já, né? O que é, quanto que custa, olha só. Data da visita para o diagnóstico, data do prognóstico, apresentação da empresa, olha o diagnóstico situacional, para falar como que a empresa está nesse momento. Olha o diagrama do fluxo produtivo da empresa, matéria-prima. Tudo isso de maneira que as pessoas possam entender. Depois eu pego esse relatório, esse descritivo, e coloco num PowerPoint para fazer uma apresentação e defender a ideia do que foi sugerido e do que a gente conseguiu vender e entregar. É bacana, né? Olha o mapeamento dos processos. Eu adoro isso. Quantos processos é necessário mapear para que a gente entenda melhor o macro processo organizacional? E também quando a gente traz o treinamento para as pessoas que executam esses processos,
elas conseguem entender a interação entre um processo e outro. Isso é muito bom. Uso de matéria-prima. Então, todo esse material, ele está disponível para vocês aqui nesse link, né? Que eu fiz essa consulta durante a tarde, essa pesquisa. Um relatório é esse daqui, o outro é esse do DOC e o outro é esse grandão do Sebrae. É só entrar nesse link que a gente já tira o relatório. Gostou, Noidir? Gostei. É meio parecido com os que vocês fazem? É meio parecido mesmo, assim. Lembra bem. Vocês fazem mais em formulário, né? Isso, mais formulário, mas tem alguns relatórios, assim, que por exemplo, uma empresa especializada naquele equipamento, eles criam um relatório mais ou menos assim, como o equipamento estava, o dia da visita, o que foi observado e tal, coloca tudo detalhado, né? O que foi orientado, por exemplo, o que eles passaram para nós, o cara coloca no relatório também, entendeu? Isso. Fica muito bom, né? Então, às vezes, quando você está fazendo isso, vou colocar uma coisa aqui que eu acho que não acontece, mas acontece em muitas indústrias aqui no Mato Grosso. Talvez aqui em Cuiabá. Você está fazendo esse relatório 1h, você participa do terceiro turno da empresa, que é da madrugada. Como que o cara tem cabeça para lembrar tudo isso que ele está vendo? Às vezes até para apontar. Então, por isso que eu falei, às vezes é bom a gente gravar. Porque aí no outro dia, quando sua mente está mais descansada, né? Você está fechando o seu turno, já trabalhou pra caramba, fez tudo que deveria executar naquele momento. Aí deu um problema, você tem que relatar o problema para a próxima pessoa que vai chegar. Você pode gravar e depois escrever, ou você pode escrever e ir gravando ao mesmo tempo. Mas se você usar de duas formas, uma que não te pese nada, porque escrever sempre vai pesar um pouquinho mais, né? Você tem que pensar no que você está colocando, você tem que usar de uma forma de escrever que a pessoa que vai ler esse relatório compreenda, que seja ali da abordagem do dia a dia de vocês. Então, por isso que eu falei essa questão da gravação, que ajuda, né? Você trabalha em que turno, Noidir? Eu sou do administrativo. Ah, tá. Então, durante o dia, né? Isso. Eba, coisa boa. Aqui vem uns passos da consultoria. Eu vou pular esse daqui, Noidir. Eu vou deixar para vocês, só para vocês assistirem. Depois eu volto para cá e vou pular esse daqui. Eu vou deixar aqui no link, porque seria bom. Ele vai falar aqui um pouquinho do que foi colocado lá em cima do diagnóstico e da importância da avaliação, do relatório, de avaliar e redigir. Então, cada um acho que pode assistir, é só para assistir, tá? Eu vou mandar também lá no grupo e vou colocar no nosso SIGA. Aqui são os assuntos que a gente precisa sacar, né? Daí coloquei até notas, uma imagenzinha na terceira unidade. Para conseguir fazer a prova da terceira unidade, a gente tem que estudar esses aqui, ó, 9, 10, 11, 12. É sempre 4, né? A gente fez os 4 na primeira, os 4 primeiros, depois do 5 até o 8º aqui, na segunda unidade, e agora até essa aula de hoje, que é bem pequenininha, porque é só falar sobre a importância de relatar, de redigir, né? Então, essa aula de hoje a gente encerra. E aí é bom dar uma olhadinha antes de fazer a prova, porque a prova, ela vai ser na quinta-feira que vem, no dia 29, das 19 às 20h30. Eu não posso deixar 48 horas. Por quê, Noidir? Porque, na verdade, dia 30, a gente vai ter que fazer PF. Sabia? Porque como a aula de vocês é quinta e sexta, eu não posso deixar para a próxima sexta, que já vai ter passado o dia 2. E no dia 2, impreterivelmente, todas as notas têm que estar no SIGA, porque ele vai consolidar a nota para depois abrir para as novas matrículas. Então, a gente recebeu uma orientação quando nós entramos,
que o último prazo para colocar todas as notas é no dia 2. Você acha que tem algum problema, Noedir? Só tá você aqui, era bom conversar com todo mundo, mas não tem ninguém. Só vai abrir, no caso, no dia 29. Vai ser só no dia 29. Eu vou deixar isso claro agora, porque não vai ter jeito. Eu já pensei, não tem outro jeito. Porque são 2 aulas, né, que eu preciso. Uma para fazer a prova e a outra para fazer a PF. Entendi. O que talvez dava era abrir cedo, né, professor? Às vezes, por exemplo, 7 horas da manhã, quem consegue fazer de manhã, faz de manhã, quem não conseguir vai ter que fazer à noite. Boa ideia, Noedir, tá vendo? Como que é bom a gente conversar. Então, abrir, tipo, 8, da 8 às 8, às 20h30. Seria a mesma coisa, né? Vou escrever aqui, rapidão. A prova será na quinta-feira, dia 29, das 8 horas da manhã, né? 8 horas da manhã, às 20h30, contendo 10 questões objetivas. Ficou perfeito. Assim não tem jeito de não ter tempo, né? A pessoa pode fazer no intervalo. Porque o que eu quero chamar a atenção é que a gente não teve algumas pessoas, acho que não foi nem dessa sala, mas eu tive 2 pessoas que alegaram que não conseguiram fazer a prova porque tinha só uma tentativa. Ela entrou para fazer a prova e caiu a conexão. Eu não sei como que acontece isso. Então, por isso que eu falei tomar bastante cuidado para na hora que for fazer, né? Ser um momento que ela sabe que tá tudo ok a internet. Eu não sei como que aconteceu. Mas aí, como que nós vamos fazer? Vou ter que reabrir para todo mundo? Se eu abrir para um, tem que dar oportunidade para o outro, né? Então, eu gostaria que fosse o mesmo peso para todo mundo, o mesmo nível de dificuldade, porque dá tempo para consultar tudo até se quiser e fazer. Correto, Nadir? Correto. Quanto tempo vai ficar liberado ali, o tempo de execução? 12 horas. Não, Das mas 8 a às hora que abre a prova. 8 da manhã, você falou para abrir de manhã? Sim, professor, esse é o tempo que ela vai estar livre, né? O tempo de, por exemplo, qual o tempo? De execução. Lá começa com 60 minutos, mas são só 10 questões. Eu acho que dá tempo. Fazer em 1 hora. Eu faço a minha prova da USP, que eu faço MBA de gestão de projetos, eu faço em 30, 20 minutos. E são 10 questões também objetivas. É que tem que dar uma lida no material antes, né? Isso. Geralmente é esse tempo que os professores colocam, né, Edir? Tem uns que colocam 1h30, a maioria. Um ou outro coloca 1 hora ou 2 horas. Porque às vezes acontece de cair, só que aí se você volta na mesma tentativa ainda, tá dentro do período, por exemplo, só tem uma tentativa. Ele cair, você voltar, por exemplo, se você conseguir voltar dentro do tempo, ainda dá para executar, né? Ainda dá para você terminar a prova. Legal. Que aí, às vezes, eles acabam colocando, por exemplo, era para ser 1 hora, eles colocam 1h30, 2 horas, depende do professor, né? Legal. Nesse caso, chega a cair, eles colocam uma tentativa só. Eles colocam um tempinho a mais, se caso cair, você ainda consegue voltar, dependendo. Entendi. Uma prova com cálculo mesmo, né? Para deixar mais. Isso. Às vezes você está no meio da execução ali, cai a internet. Aí demora 15, 20 minutos, volta. Mas ainda está dentro do período dentro daquele período de tentativa, né? Aí você Entendi. consegue voltar. Entendi. Dá para fazer, sim. Então, eu vou fazer isso. Eu vou colocar com o tempo de 1h30. Que eu acho que aí dá, né? Dá, eu acho que dá sim. Porque tem professor que coloca menos tempo, mas coloca mais tentativa. Uns colocam uma tentativa só, colocam um pouquinho mais de tempo. Se chegar a cair, o aluno ainda consegue voltar, né? Não precisa ter outras tentativas. Ele volta na mesma e ainda consegue fazer. Entendi. Mas eu acho que vai dar certo, então, aqui. Eu vejo lá na hora que eu for colocar no sistema também. Qualquer coisa eu deixo um prazinho maior. Essa questão de colocar no sistema, eu não sei como é que é. Eu sei que, como eu estou fazendo algumas disciplinas, tem uns que é mais tentativas e menos tempo. Tem uns que é uma tentativa com maior tempo.
Já eu acho que já é pensando nisso, né? Questão da Entendi. internet, muitas vezes. Uhum. Bacana. Bacana, então. Vou fazer isso, no Edir. Eu vou colocar um período maior para a pessoa entrar, que vai ser de 8 da manhã às 20h30, e um tempo maior para a pessoa responder, de 1h30 em vez de 1 hora. Quem sabe até 2. Eu vou ver o nível de dificuldade da prova. É que nem essa que você falou da menina aí que caiu. Aconteceu o meu já de cair, mas se você voltar ela ainda estiver dentro do período, você consegue fazer ela, normal, né? No caso, Aham, você colocou lá 1h30. Ah, tô lá 40 minutos, caiu o sistema. Você ficar 10 minutos fora, você voltar, ainda dá para você fazer, né? entendi. Agora, se acabou aquele período, você não consegue mais voltar quando é uma tentativa só. Tá certo. Aí a pessoa pode deixar para fazer no intervalo, às vezes, o trabalho dela, né? Isso, isso. É, cada um vê o melhor momento aí. É a hora que dá para fazer, mas tudo bem. Então é isso. Entendeu um pouco da aula de hoje? Ficou com dúvidas, Noidir? Eu entendi. Só que vai ter que fazer um relatório? Não, nada. Ah, Para, não vai precisar fazer esse para relatório. PF, teremos todos os assuntos. Ah, vou continuar aqui, eu esqueci de falar. Com uma oportunidade, uma tentativa, né? Eu acho que eu vou. Opa, desculpa. Noidir, eu vou mudar com uma oportunidade, uma tentativa. Vou escrever aqui melhor, né? T 1h30, né? Pronto. Assim fica melhor, né? Após a abertura da prova. Sim. Por isso que eu coloquei, então, cuidado ao iniciar, confira a conexão. Beleza. Não quero que o povo tenha dúvida, porque senão tem pessoas que não conseguem ver na aula e depois ficam na dúvida, e aí não pede, né? Acaba fazendo bobagem e tira nota menor. Tudo bem. Então, para PF, as pessoas que ficarem de prova final, a gente vai usar todo o assunto do semestre, né? Do slide 1 ao 12. E essa prova final vai acontecer dia 30/7, sexta-feira. Eu acho que também eu vou deixar para. Não, mas aí não fica legal. Eu vou fazer isso então no dia. No dia que fechar, no dia vai ser na quinta-feira à tardezinha. Não dá para fechar à tarde, tem que ser à noite. Depois das 20h30, eu já coloco a nota para vocês no sistema, tá? E Tá nós bom. temos 3 atividades avaliativas, que uma é a confecção da proposta, a outra foi da aula passada, que é para fazer uma pesquisa, e a outra foi a nossa live. Ela vale 1 ponto para a disciplina de vocês, porque vocês eram os anfitriões e era para trazer essa questão da capacitação, né? Também na live. Você assistiu a aula que eu coloquei? Eu acompanhei a live no dia. Você viu que o seu certificado já está pronto, né? Eu vi, eu recebi, acho que é e-mail, né? Eu vi no e-mail, se eu não me engano. Ah, legal. Também eu coloquei lá no grupo do WhatsApp da sala. Aí dá para ir, vai lá e manda imprimir ou baixa, como a pessoa quiser. Bacana. Bom, então a aula de hoje é isso. Todo esse material aqui é o material de suporte que a gente usou para falar sobre esses relatórios e sempre aparecem as dúvidas, qualquer coisa, é só me chamar no chat, minha gente, ou desculpa no chat, não, no WhatsApp, né? Porque o chat já foi. Nós não temos mais condição de responder nada por chat agora. Hoje é o nosso último dia de chat nessa aula. Mas pelo WhatsApp, Noidir, o que você tiver dúvida, o que você precisar, pode entrar em contato, qualquer um de vocês, tá? O que precisar, o que não estiver entendendo, professora, como que era para fazer aquela proposta? Eu não lembro como que era, mas está tudo lá, né? Você fez, o Arley fez, eu acho que deve ter mais uma pessoa que fez também. Então, se um entendeu, eu acho que a maioria entendeu. A outra questão é a palestra,
a outra questão é a atividade de ontem. Então, 3 pontos dessas atividades e 7 pontos da avaliação. Tudo bem? Tudo bem, ok. Você ficou com alguma dúvida, Noedir? Quer perguntar mais alguma coisa? Não, professor, tá tranquilo. Tá joia. Então, é mais ou menos isso mesmo que a gente precisava colocar. E o importante, eu acho que na aula, você conseguiu assistir a gravação da aula de ontem? Ainda não, professor. Hoje que eu sentei, na verdade, para poder. Vou dar uma Para fazer, né? relembrada. Tá. Eu vou fazer uma coisa aqui bem rapidinha, porque tem algo que era para ter sido colocado e que foi colocado sim, mas é bom a gente rever, e é bem rapidinho, tá, Noedir? Tá no nosso tempo ainda, e não é bom a gente deixar nada para trás. Então, isso aqui é da nossa aula de ontem. Na aula de ontem, a gente viu esse assunto aqui. Nós falamos sobre a execução e monitoramento do trabalho. E aí a gente foi falando bastante mesmo sobre processo e como que o processo ele é gerido por todo o sistema quando a gente vai desenvolver a consultoria. E lá no finalzinho ficou fizemos um story aqui de uma consultoria que a gente fez uma mudança bacana no processo e era uma coisa simples, que foi desenvolvida uma mesinha no processo produtivo de uma indústria de panificação. Conversamos sobre o processo, a gente viu algumas coisas até esse vídeo aqui, vou pular rápido, senão ele entra, né? E aqui, deixa eu entrar. É bastante. É esse aqui, ó. Como atividade avaliativa, faça uma pesquisa, levantamento dos softwares mais utilizados para mapear e controlar os processos. Leia sobre o conceito principal deles e escreva o que você entende como adequado para a empresa que você trabalha. Envie até a próxima aula, antes da prova. Então, esse material, esse que eu tinha dúvida aqui, é para ser enviado esse relato desse software que é mais adequado para a empresa que você trabalha, para fazer mapeamento e controle dos processos, na aula anterior à prova. Então, seria o dia 28, tá? Até a próxima aula. Eu vou colocar aqui no Edir, só para não dar BO. Mas agora o pessoal já recebeu, né? Mas aqui, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, essa data é 28/7. Então, até 28/7, pessoal, a gente ainda está recebendo todo o material que vocês deveriam desenvolver nesse terceiro módulo, nessa terceira etapa da disciplina de consultoria. Tudo bem? Agora eu fico mais tranquila, porque fizemos a explicação. Tudo bem, Noedir? Tudo bem. Então, de atividade, vamos dizer que falta enviar, seria só essa daí. A sua só essa. O restante já está ok. Porque a questão da palestra era para a questão técnica mesmo, né? Uma habilidade comportamental. Eu procurei muito um tema no Edir que fizesse sentido para um consultor. Então, esse foi um tema legal que a gente escolheu. Eu escolhi na parceria com aquele professor para ministrar, justo para a aula de vocês. Aí eu falei com a professora, ela falou que a gente poderia chamar mais gente. Aí a gente chamou mais salas, fizemos isso a nível de instituição, porque ia ser só uma palestra para vocês, ia ser o professor vindo aqui na sala. Aí, como ficou um pouquinho maior, a gente falou, não, vamos fazer uma live logo, porque aí nós fizemos no YouTube. Mas também ficou legal, eu gostei, bastante gente participou, mais se inscreveram do que participaram, os que participaram relataram que foi legal. Tudo bem, então? E qualquer coisa também, no Edir, se você tiver alguma necessidade com relação ao TCC, pode enviar, pode perguntar, tá? Nós estamos à disposição. Agora o professor orientador deu uma pausa para mim, agora nós vamos voltar, acho que semana que vem ou na outra, daí vamos voltar de novo nele. Porque agora vocês entram no período de provas, né? Tem que... Ele deu uma... E ele ainda está participando de algumas bancas, até hoje tem uma banca, acho que ele está participando.
É muita banca mesmo. Tá certo. Todo dia tem bancas. Mas é bom que o pessoal está encerrando o ciclo. É muito importante encerrar esse ciclo para começar uma vida já profissional. Edir, boa noite para você. Muito obrigado por sua participação nessa live de hoje. E se você, de alguma forma, tiver contato com seus colegas, eu gostaria que você chamasse e falasse que o material está disponível. E se você quiser comentar sobre também o formato da prova, porque às vezes eles assistem o vídeo ou não vão até o fim, e aí não ficam sabendo como que é. Tudo bem? Puder me dar essa força aí para avisar a turma como que Tá vai bom, ser então, a professor. Quando prova. tiver contato, eu vou avisar. Tá bom. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Pode.